amores! Na videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de geografia sobre industrialização e revoluções industriais. Vamos começar falando de industrialização. Na industrialização, a gente teve a evolução das técnicas e das tecnologias. Só que essa evolução acabou criando um abismo entre as sociedades, porque tinha sociedade que estava industrializada e tinha sociedade que não estava industrializada. Isso também contribuiu para cada vez mais a concentração de poder. E a gente tem uma diferença entre técnica e tecnologia, que a técnica é o modo de fazer. Por exemplo, para secar meu cabelo, eu tenho a técnica de escovar. E agora, um exemplo de tecnologia, que é uma sistematização, colocar sistema em alguma coisa e elaborar uma parte científica para isso, seria, por exemplo, do próprio secador. O secador ser uma tecnologia e eu saber escovar o meu cabelo, uma técnica. E aí, na antiguidade, a gente só desenvolveu técnicas com base nas nossas necessidades. A gente precisava armazenar alimento, então a gente ia lá e dominava a técnica da agricultura. E a gente teve as civilizações antigas, que elas focaram em desenvolver obras de infraestrutura hídrica, que a gente vê muito, e também começou a utilizar a força da natureza para fim próprio. Por exemplo, os moinhos, que eles começaram a pegar a força dos ventos para ele ajudar no trabalho que eles executavam. E na Europa medieval, por conta da Europa estar parada e estagnada, teve um crescimento científico e tecnológico de civilizações que não faziam parte da Europa. Por exemplo, os chineses, que criaram a bússola, a pólvora, que é o que tem em arma, o papel e a impressão em xilogravura. A gente tem os árabes, que desenvolveu, basicamente as áreas do conhecimento. Álgebra, matemática, geografia, astronomia. E a gente teve as amerídias, que eram os maias, os astecas e os incas. Mas aqui a gente vai tratar só dos maias e dos astecas. Os maias desenvolveram técnicas de arquitetura e cultivo, e os astecas se destacaram na medicina e exuberância tecnológica. Aí a gente tem matrizes tecnológicas, que são recursos da natureza que foram muito importantes para o desenvolvimento tecnológico. A madeira, que a queima dela era um dos principais combustíveis. A fundição, que seria a produção de artefatos de metal à mão. E o carvão mineral, que ele era a maior potência da fundição. Eles usavam muito do carvão mineral para produzir esses artefatos de metal. E aí a gente já vai para a primeira revolução industrial. Lá na primeira revolução industrial, a gente tinha máquinas movidas a vapor, e esse vapor era produzido pela queima do carvão mineral. E aí, essa queima do carvão mineral passou a ser utilizado em diversas áreas de trabalho, justamente para facilitar o trabalho. E lá nas áreas rurais, por conta desse desenvolvimento das máquinas, já começaram a substituir a mão de obra humana pelas máquinas. E aí, acabou tendo o êxodo rural, que é o pessoal sair do campo para ir para a cidade, e a acelerada urbanização, porque muitas pessoas foram indo para cidades de uma vez. Então, a cidade foi se desenvolvendo muito rápido, se urbanizando muito rápido. Outra característica na primeira revolução industrial é que tinha muita exploração de mão de obra. Os trabalhadores viviam em condições péssimas mesmo, e por conta dessas péssimas condições, que era baixa remuneração, excesso de horas de trabalho, desemprego, eles fizeram as manifestações deles, a gente quer os nossos direitos, e eles até criaram sindicatos para poder fazer isso e tudo mais. A gente tem agora a segunda revolução industrial, que é quando as máquinas que eram movidas a vapor passou a ser pelo motor de combustão interna, que é basicamente o petróleo e seus derivados. Outra coisa também é que aumentou a velocidade das comunicações e dos meios de transporte, porque criou o telefone, o rádio, a televisão, já começou a ter avião, modelo de carro. E também teve aumento da produção de aço nas usinas siderúrgicas, justamente por esse aumento na produção de modelos rodoviário e aeroviário.
A gente tem também o processamento de produtos do petróleo, porque o petróleo passou a ser o principal combustível. Geração de energia elétrica, eles começaram a criar energia elétrica. Outra coisa que também foi muito importante foi a invenção do telégrafo e a disseminação de cabos. Cabos mesmo, gente, esses cabos que a gente vê aí em casas e tudo mais. E dentro do contexto da segunda revolução industrial, como a Europa estava fragilizada depois da Segunda Guerra Mundial, ela meio que parou a produção de produtos dela para ela poder se reestabilizar. E nisso que ela estava se reestabilizando, o Henry Ford criou o modelo fordista para suprir essa necessidade que o mundo estava tendo de produtos. E aí, o Fordismo, ele permitiu a criação de monopólios, que é quando uma única empresa controlava toda a produção e comercialização, e oligopólios, que eram poucas empresas que se juntavam para vender os produtos que elas tinham em uma mesma faixa de preço. A gente teve também o desenvolvimento das multinacionais, que é tipo assim, a base ser no país desenvolvido e a filial dessa empresa, dessa marca, em um país subdesenvolvido, porque a mão de obra era mais barata e tem menos leis trabalhistas. Só que o Fordismo, ele teve seu fracasso justamente porque ele desencadeou a crise de 1929, que foi quando eles estavam produzindo tantos estoques de produtos que eles não estavam vendendo o tanto que eles produziam. E a gente vai até fazer depois aqui um comparativo do Fordismo e do Toyotismo, porque na terceira revolução industrial, como teve o início da Guerra Fria, que começou a ser uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, as duas potências da época, com essa Guerra Fria, desenvolveu área militar com a corrida armamentista, também desenvolveu tecnologia e ciência por conta da corrida espacial, impulsionou mais ainda o avanço das comunicações, da elaboração de mapas, a gente começou a ter mais noção de localização. Foi na terceira revolução industrial que começou a ser utilizadas energias renováveis, que começou a aumentar a capacidade dos computadores. E a terceira revolução industrial também foi marcada pelo nome de Revolução Técnico-Científico-Informacional, porque desenvolveu as técnicas, a ciência e a informação. Além de que promoveu a nova DIT, que era tipo assim, os países desenvolvidos eram os que produziam tecnologia, os emergentes, o que tinham os commodities e onde estavam instaladas as empresas maquiladoras, que é tipo aquelas filiais das multinacionais, e os subdesenvolvidos era mais matéria-prima e recursos naturais. Além de que foi na terceira revolução industrial que foi criado o modelo toyotista. Agora, a gente tem uma tabela de comparação entre o Fordismo e o Toyotismo. No Fordismo, a mão de obra era especializada. Tipo assim, você não tinha que ser profissional naquilo para trabalhar lá. Você ganhava a sua experiência com o tempo. Você aprendia a fazer aquilo com o tempo. Além de que você sabia lá na produção só o que você fazia. Por exemplo, a minha função era fechar a tampa de garrafa. Eu só via a parte de fechar a tampa de garrafa. Eu não via produzindo a garrafa, eu não via colocando suco dentro da garrafa, eu só via fechando a tampa da garrafa. Outra característica do Fordismo, que foi por conta disso que ele teve seu fracasso, que foi os grandes estoques, que eles só iam produzindo muito, para suprir a demanda da época. Só que aí quando a Europa se reestabilizou e voltou a produzir, a mão de obra do modelo... A demanda do modelo fordista foi diminuindo. Então, aqueles grandes estoques estavam tendo mais produtos fabricados do que produtos vendidos. Outra característica do Fordismo é que era uma produção centralizada. Tipo assim, eles só produziam um tipo de coisa. Um tipo de coisa da mesma cor, do mesmo jeito, com todos os produtos que eles fossem fazer. E eles tinham uma linha de produção. Ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e você outro vai fazer outra coisa. A gente tem também o Toyotismo, que é o que está oposto ao Fordismo. O Toyotismo gera uma mão de obra qualificada. Por exemplo, você precisava ter uma formação naquilo antes de executar aquele trabalho. Outra característica era que a produção é de acordo com a demanda. Então, se eles tinham 10 pedidos de carros, eles só faziam 10 carros. E não 20 para 10 pedidos, igual no Fordista. A produção começou a ser fragmentada. Tipo assim, eles não produziam uma coisa só, um tipo dessa coisa, na mesma cor e do mesmo jeito. Começou a ter novas cores, novos modelos e tudo mais.
E a gente começou a ter diferentes linhas de produção. Tipo assim, você fazia isso, mas você também podia fazer outra coisa, caso isso estivesse dentro da sua linha de qualificação. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.